Meu nome é Leonardo Lopes, analista de serviços, especialista no módulo de controladoria fiscal contábil do sistema TOTS Moda, e trabalho com o sistema TOTS Moda há 5 anos. O objetivo dessa trilha, que foi criada, é ensinar o passo a passo do módulo de cadastro base controladoria no TOTS Moda em nível Associate. Nesta trilha, você irá aprender a realizar as configurações e liberações nos componentes do módulo de controladoria para poder ter acesso a utilizar os processos de cadastro de regras fiscais, operações, modelo de nota fiscal, dentre vários outros processos. E a seguir, assista aos vídeos que serão apresentados demonstrando os processos de cadastro base controladoria. Olá! Neste vídeo, irei demonstrar o cadastro de regra fiscal, na qual este processo permite você cadastrar CFAPs, CSTs, base de cálculo, percentual de redução, ou seja, a configuração dos impostos que irão sair nas notas fiscais de entrada e de saída. A seguir, apresentaremos o processo de controladoria e criação de regra fiscal no sistema TOTS Moda. Para realizar o processo de cadastro de regras fiscais, dentro do menu TOTS Moda, em Fiscal, no grupo de configurações, no componente FIS-FM 087, manutenção de nova regra. Este campo você vai definir um código, uma descrição breve da sua regra fiscal, no campo CFAP próprio e terceiro, você vai definir a CFAP que você vai estar cadastrando. Neste caso, vou estar utilizando venda de mercadoria. Neste campo, configuração do imposto a calcular, é onde você vai configurar os impostos que você queira que saia na sua nota fiscal. No caso, eu vou dar 2 cliques e vou conseguir selecionar qual imposto eu quero configurar. No caso, vou buscar ICMS. Como é uma nota de saída, vai ser tributado. Essa tributação, o sistema ele pode buscar a informação que você colocar aqui, a alíquota que você definir, ou ela pode te buscar a informação da tabela interestadual, que está no componente FIS-FL062. Então, caso você não coloque nenhuma informação naquele campo, o sistema irá buscar a alíquota que estiver dentro deste campo aqui, da alíquota interestadual. Sendo assim, eu vou deixar em branco para que busque daquela lista. O percentual de base, de redução de base, o percentual de redução do imposto, ele só será validado caso a CST do ICMS seja com redução de base de cálculo. No caso, teria que ser com a CST 20. Como estou colocando 00, ele não permite fazer manutenção. Também eu tenho que definir qual é a composição da base de cálculo. Dentro do componente tipo de base de ICMS, temos essa informação no qual você pode somente validar para o DIFAL, essa configuração. Então, no caso, como o nosso não vai ter o DIFAL, eu vou pular este campo. Dentro de decreto, você pode estar configurando um decreto específico para este imposto. Esta configuração é feita em outro componente, no qual você pode estar utilizando aqui para que busque ele. A alíquota interna seria se você marcar
ele vai buscar a alíquota interna daquela tabela interestadual. Vou configurar mais 2 impostos. Estou fazendo com base na configuração de uma empresa do regime tributário lucro real. Então, vou configurar o imposto do COFINS e do PIS. Tenho que determinar a alíquota, qual a composição da base de cálculo, terminando, vou salvar e realizei a configuração de uma regra fiscal com as devidas configurações de impostos e alíquotas. Para eu cadastrar uma nova regra fiscal, o sistema disponibiliza um botão que é duplicar regra. Se a sua regra fiscal for as mesmas informações que você tiver na configuração anterior a esta regra, você pode estar utilizando ele, duplicando a informação para que seja mais rápido o cadastro dessa nova regra fiscal. Neste caso, eu vou utilizar este botão como demonstração da duplicação desta regra fiscal. Então, para a nova regra fiscal, eu vou estar utilizando um outro código e uma outra descrição breve. Minha outra CFOP, no qual os impostos são configurados iguais. E vou confirmar sim. Então, ele criou a minha nova regra fiscal. Eu posso estar criando uma nova regra fiscal, né, sem eu duplicar, não tem problema. Esse botão ele vai só auxiliar você a conseguir fazer uma criação de uma nova regra com mais agilidade. Sendo assim, eu também tenho a informação, a opção de eu colocar dados adicionais na nota. Esses dados adicionais que eu colocar, ele vai validar para esta regra fiscal, com esta CFOP. Se para a mesma regra fiscal, em determinadas situações, eu tiver dados adicionais diferentes, informações diferentes, neste caso eu tenho que validar uma outra regra fiscal com a mesma configuração, mudando somente os dados adicionais. Dessa forma, eu tenho que fazer um tratamento dentro do relacionamento das regras para que busque aquela determinada regra fiscal que você criou com outros dados adicionais. No meu caso, eu vou somente relacionar esta regra à minha primeira regra que eu criei. No caso, eu vou buscar a minha regra principal e vou relacionar a que eu dupliquei. Vou buscar a nova regra que eu dupliquei. A ordem ela é muito importante para que o sistema identifique qual CFOP ele vai validar primeiro. Então, o ideal seria você buscar colocar as CFOPs que menos acontecem para as que mais acontecem. Ou seja, tratar as exceções para o que mais venha a ocorrer de processos dentro da empresa. Por exemplo, você pode estar colocando, criando regras, né, e colocando primeiramente regras que são vendas com redução de base, vendas para produto importado, venda por exterior, por SUFRAMA, até você chegar na venda de mercadoria de terceiro. Tá? Então, essa ordem é muito importante para que o sistema valide qual ela vai buscar primeiro. Então, como exemplo, eu vou colocar somente esta aqui.
ordem 1. A vigência, eu posso determinar uma data que eu defini que eu quero que ela valide. Tá? No caso, se eu quero que ela valide uma data grande, eu posso definir uma data com dias maiores. A situação eu deixo ativo para que o sistema valide essa regra. Se você deixar inativo, o sistema ele vai pular esta regra fiscal que você cadastrou. Nas condições, a gente tem diversas condições que o sistema valida. No entanto, para esta aqui em particular, eu vou ser necessário buscar a condição interestadual, no qual ela busca do cadastro de pessoa. No operador, eu posso estar escolhendo igual a ou diferente de. Quando eu escolho igual a, eu vou estar definindo somente ou sim ou não. No caso, para este informação, como é para dentro do estado, então vai ser igual a falso. Ou seja, se a venda ocorrer dentro do estado e o interestadual for igual a falso, o sistema vai validar esta CFOP interna. Porém, nesta CFOP, ela indica que é venda de produção. Então, ela tem uma diferença dessa outra que é venda de mercadoria. Então, eu tenho que informar mais uma condição para que o sistema valide essa informação. Temos uma condição que é o tipo de item. No tipo de item, eu também tenho algumas informações de operador. Porém, como é um item só, eu também irei escolher igual a. Eu poderia escolher dentro da lista caso eu tivesse mais de um item a ser escolhido. Neste caso, vou colocar igual a produto acabado. Esta informação é validada pelo cadastro de produto. A seguir, continue assistindo os vídeos de processos de controladoria. Até lá!